Remédios contra divisões entre o povo de Deus, por Thomas Brooks. Satanás possui seus artifícios para destruir os santos. Em um grande artifício que ele tem usado para destruí-los é primeiramente empreender neles a separação, em seguida a divisão, depois a amargura e o ciúme, e então morder e devorar uns aos outros, conforme Gálatas 5:15. Agora, os remédios contra estes artifícios são estes. Primeiro, considerem as graças uns dos outros. O primeiro remédio contra este artifício de Satanás é considerarem mais as graças do que as fraquezas ou debilidades uns dos outros. É triste considerar que os santos tenham tantos olhos para contemplarem as fraquezas e não um olho para ver as graças uns dos outros, e que eles usem óculos para verem as fraquezas em vez de olharem pelas lentes da contemplação das graças uns dos outros. Erasmo diz de alguém que coletou todos os fracos e defeituosos versos da obra de Homero, mas deixou de considerar tudo que era excelente. Que isso não seja a prática de muitos que deverão finalmente se encontrar no céu. Que eles não tenham o cuidado e a habilidade de coletar todas as fraquezas dos outros e desconsiderar todas aquelas coisas excelentes deles. Os coríntios olharam mais para o pecado da pessoa incestuosa do que para sua tristeza, e isso era como tê-la afogado em tristeza, segundo aos Coríntios 2:7. Digam-me, santos, não é uma coisa mais doce, confortável e agradável considerar mais as graças dos outros do que considerar suas debilidades? Digam-me que prazer, que deleite, que conforto há em olhar para os inimigos, as feridas, as mazelas, doenças, enfermidades, a nudez dos nossos amigos. Já o pecado, vocês sabem, é inimigo da alma, é mazela da alma, é ferida da alma, é enfermidade da alma, doença da alma, nudez da alma. E o que há no coração para que o homem olhe tanto assim para tais coisas? A graça é a flor mais escolhida em todo o jardim de um cristão. É a joia mais rica de toda a sua coroa, é a veste principesca, é o topo da realeza. Portanto, a graça deve necessariamente ser o objeto mais agradável, doce e deleitoso para que um olhar gracioso seja fixado nela. O pecado é a escuridão, a graça é a luz. O pecado é o inferno, a graça é o céu. E que loucura é olhar mais para a escuridão do que para a luz, mais para o inferno do que para o céu. Digam-me, santos, acaso Deus não olha mais para as graças de seu povo do que para suas fraquezas? Certamente ele o faz. Ele olhou mais para a retidão de Davi e de Asaf do que para suas enfermidades, apesar de serem grandes e muitas. Ele olhou mais para a paciência de Jó do que para suas paixões. Ouvistes da paciência de Jó, Tiago 5:11. Logo, não se trata de uma palavra sobre sua impaciência. Alguém desenhou Alexandre, que tinha uma cicatriz no rosto, pintando-o com seu dedo sobre a cicatriz. Deus coloca os dedos sobre as cicatrizes de seu povo de modo que nenhum defeito possa aparecer. Santos, isto é o que vocês devem fazer no topo de sua glória, ser como seu Pai Celeste. Fazendo assim, muitos pecados seriam impedidos, os planos de homens maus seriam frustrados, Satanás seria vencido, muitas feridas seriam cicatrizadas, muitos corações tristes regozijariam e Deus seria muito mais abundantemente honrado. Segundo, considerem que a união promove sua própria segurança. O segundo remédio contra este artifício de Satanás é considerarem solenemente que o amor e a união promovem sua própria segurança e proteção. Seremos invencíveis se formos inseparáveis. O mundo pode franzir a sobrancelha a vocês e conspirar contra vocês, mas não poderá feri-los. A unidade é o melhor vínculo de segurança em cada igreja e comunidade. E foi isto que fez aquele rei sitiano em Plutarco, representando claramente a seus 80 filhos, quando, preparando-se para sua morte, ele reuniu um feixe de flechas amarrados firmemente unidos e dando a seus filhos para quebrar. Todos eles tentaram quebrá-lo,
mas estavam tão vinculados e firmes juntos que não puderam. Então, ele fez com que a fita fosse cortada e eles o quebraram com facilidade. Ele aplicou assim: meus filhos, enquanto vocês estiverem juntos, serão invencíveis. Mas se a fita da união for quebrada entre vocês, poderão ser facilmente quebrados em pedaços. Plínio escreve sobre uma pedra na ilha de Esquiros que, toda ela, mesmo grande e pesada, flutua sobre a água, mas ao ser quebrada afunda. Enquanto todos os santos permanecerem juntos, nada os afundará. Mas caso venham a se quebrar, estarão em perigo de afundarem e afogarem-se. Eclesiastes 4, 9 a 12. Terceiro, considerem os mandamentos de Deus, aqueles que exigem amor. O terceiro remédio contra este artifício de Satanás é o de considerarem os mandamentos de Deus que exigem o amor de uns pelos outros. Quando seus corações começarem a se levantar uns contra os outros, encaminhem os mandamentos de Deus aos seus corações e digam às suas almas: nossas almas, não tem o Deus eterno ordenado a vocês que amem aqueles que amam o Senhor? E obedecer não é vida, e se rebelar não é morte? Portanto, vejam que vocês cumpram os mandamentos do Senhor, pois os seus mandamentos não são como aqueles que são revogados. Eles são semelhantes às dos medos que não podem ser alterados, conforme Daniel 6, 8 e 15. Observação: medos são o antigo povo indo-europeu que estabeleceu um império em Média, sudoeste do Mar Cáspio e incluindo a maior parte da Pérsia, atual Irã, no século 7 a.C. Será apropriado refletir sobre estes mandamentos de Deus. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. João 13:34. Ele é chamado de um novo mandamento porque é renovado no Evangelho e reside no exemplo de Cristo. E trata-se de uma raridade, de uma escolha, de uma especialidade e de algo notável acima de todos os outros. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. João 15:12. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. João 15:17. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Romanos 13:8. Permaneça o amor fraternal. Hebreus 13:1. Amados, amamo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4:7. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 Pedro 1:22. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. 1 Pedro 3:8. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. 1 João 3:11. E seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. 1 João 3:23. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. 1 João 4:11. Considerem muito esses preciosos mandamentos, e então o amor de vocês poderá ser inflamado uns pelos outros. Nos tempos primitivos, havia muitas notícias a respeito dos pagãos que, na profunda miséria, quando os pais e as mães abandonavam seus filhos, os cristãos, diferentemente, sendo estranhos, apegavam-se uns aos outros. Seu amor pela religião provou ser mais firme do que pela natureza. Que haja mais desse espírito entre os santos nestes dias. O mundo já foi destruído com água por causa do calor da luxúria, e pensa-se que será novamente destruído com fogo por causa da frieza do amor. Gênesis capítulo 6 e 2 Pedro 3. Quarto, concentre-se em seus pontos de concordância. O quarto remédio contra este artifício de Satanás é vocês considerarem mais aquelas preferências e agradáveis questões nas quais vocês concordam, ao invés daquelas questões em que diferem.
Agindo, portanto, desta maneira, como será abatido o calor pecaminoso entre vocês, ao passo que o amor de vocês será elevado e os espíritos de vocês agirão de maneira abrandada uns pelos outros. Vocês concordarão em grande medida. Vocês irão diferir, mas em poucas coisas. Vocês concordarão muito mais e terão grande consideração por Deus, por Cristo, pelo Espírito, pela Escritura. Vocês diferirão apenas naqueles pontos que têm sido longamente discutíveis entre os homens de maior piedade e habilidade. Vocês concordarão em possuir a Escritura, em agarrar-se a Cristo, a cabeça, e em andar de acordo com a lei da nova criatura. Podem Herodes e Pilatos concordar, Lucas 20:13-12. Podem os turcos e pagãos concordar? Podem os ursos e leões, tigres e lobos concordarem? Sim, poderá uma legião de demônios concordar em formar um corpo? E não devem os santos concordar e diferir apenas em coisas tais como ter menos do coração de Deus em si e nunca naquilo que poderá impedir a sua reunião no céu? Quinto, considerem que Deus é o Deus da paz. O quinto remédio contra este artifício de Satanás é o de considerarem solenemente que Deus se deleita em ser denominado o Deus da paz, Romanos 15:33 e 16:20, e Cristo em ser denominado Príncipe da Paz, Isaías 9:6, e o Espírito como um Espírito da paz. O fruto do Espírito é amor, alegria e paz, Gálatas 5:22. Por que então os santos não serão os filhos da paz? Certamente os homens perversos, perturbados de espíritos ardentes, não podem ter essa doce evidência de seu interesse pelo Deus da paz, pelo Príncipe da paz e pelo Espírito da paz, como aquelas almas preciosas têm seguido as coisas que promovem o amor e a paz. Romanos 14:9. O próprio nome da paz é doce e confortável. O fruto e o efeito disso são agradáveis e proveitosos, mais desejáveis do que inúmeros triunfos. É uma bênção que conduz a uma infinidade de outras bênçãos, conforme 2 Coríntios 13:11 e Isaías 9:6. Os antigos tinham o costume de pintar a paz sob a forma de uma mulher com o chifre da abundância em sua mão. A paz e o amor entre os santos o guardarão assim como guardarão suas mercês interiores. Sim, eles multiplicarão suas mercês. Eles vão engajar o Deus da misericórdia a coroá-los com as mais variadas mercês. Lucas 6:36. E eles os tornarão mais terríveis, invencíveis e vastamente bem-sucedidos. O amor e a paz entre os santos paralisarão os conselhos de seus inimigos e abortarão todos os seus empreendimentos. Eles enfraquecerão suas mãos, ferirão suas esperanças e matarão seus corações. Sexto, mantenha sua própria paz com Deus. O sexto remédio contra este artifício de Satanás é buscarem com maior cuidado e consciência manterem sua paz com Deus. Cristãos, eu temo que por serem remissos nesta questão seja a razão pela qual haja tanto dessa acidez, amargor e divisões entre vocês. Vocês não têm mantido como devem a sua paz com Deus, e é por isso que vocês tão terrivelmente quebraram a paz entre vocês. O Senhor prometeu: quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. Provérbios 16:7. Muito mais então, Deus faria os filhos da paz manterem a paz entre si, se os seus caminhos agradarem a ele. Todas as suas criaturas estão à sua ordem e controle. Labão seguiu Jacó com uma tropa. Esaú o encontrou outra vez, ambos com intenções hostis. Gênesis 31-33. Mas porque os caminhos de Jacó agradavam ao Senhor, Deus, por seu grande poder, operou sobremaneira que Labão deixou-o com um beijo, e Esaú encontrou-o com um beijo. Ele teve o juramento de um, as lágrimas do outro e a paz com ambos. Se fizermos com que nossos negócios sejam guardados na aliança de Deus, Deus fará sua obra e sua glória manterá nossa paz com os homens. Mas se os homens fazem pouco para manter sua paz com Deus, é justo a Deus deixá-los sob um espírito de orgulho, inveja, paixão,
contenção, divisão e confusão, deixá-los a morder e devorar uns aos outros até que sejam consumidos uns pelos outros. Gálatas 5:15. Sétimo, considerem a estreita relação que há entre vocês. O sétimo remédio contra este artifício de Satanás é considerarem muito a respeito desse relacionamento próximo e dessa união que há entre vocês e seus irmãos. Esta consideração causou uma doce influência no coração de Abraão. E disse Abrão a Ló: não haja contenda, peço-te, entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Gênesis 13:8. Eis uma doce palavra do salmista: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, verso 1. Não é bom e não é agradável, ou agradável e não é bom, mas bom e agradável. Algumas coisas são boas e não agradáveis, como paciência e disciplina. Algumas coisas são agradáveis, mas não são boas, tais como prazeres carnais e voluptuosos. Algumas coisas não são boas nem agradáveis, como malícia, inveja e tristeza mundana. E algumas coisas são boas e agradáveis, como piedade, caridade, paz e união entre os irmãos. Oh, como poderíamos ver mais disto entre aqueles que um dia se encontrarão no reino de seu Pai e nunca se separarão? Assim como são irmãos, também são todos membros companheiros. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12:27. Mais uma vez, nós somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Efésios 5:30. Devem os membros do corpo natural ser aproveitáveis e úteis aos outros, e deverão os membros deste corpo espiritual ferir e destruir um ao outro? Não é contra a lei da natureza que os membros naturais firam e cortem um ao outro? Não é muito mais contra a lei da natureza e da graça que os membros do corpo glorioso de Cristo também assim o façam? Como vocês são todos membros companheiros, então são soldados companheiros sob o mesmo capitão da salvação, o Senhor Jesus, lutando contra o mundo, a carne e o diabo. E como são todos companheiros de armas, então são todos sofredores companheiros sob os mesmos inimigos, o diabo e o mundo. Como são sofredores companheiros, então são viajantes companheiros em direção à terra de Canaã, a nova Jerusalém que é do alto. Gálatas 4:26. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Hebreus 13:14. Os herdeiros do céu são estranhos na terra. E como vocês são todos viajantes companheiros, então são todos co-herdeiros de uma mesma coroa e herança. Oitavo, considerem sobre as misérias da discórdia. O oitavo remédio contra este artifício de Satanás é considerarem sobre as misérias da discórdia. A dissolução é a filha da dissensão. Ah, como a discórdia dos santos faz sofrer o nome e o caminho de Cristo. Pela discórdia do seu povo, muitos dos que estão entrando nos caminhos de Deus são prejudicados e entristecidos, e as bocas dos ímpios se abrem e seus corações se endurecem contra Deus e seus caminhos. Lembrem-se, a discordância dos cristãos é o triunfo do diabo. Que coisa triste é isso, que os cristãos deem causa para Satanás triunfar. Havia um notável ditado de alguém: tirem a disputa e chamem de volta a paz, para que não percais um homem, o teu amigo, e o diabo, um inimigo, alegre-se sobre ambos. Nono, sejam os primeiros na busca da paz. O nono remédio contra este artifício de Satanás é o de considerarem seriamente que não será uma desonra a vocês em serem os primeiros a buscarem a paz e a reconciliação, mas antes uma honra quando começarem a buscá-la. Abraão era mais velho e mais digno do que Ló no que diz respeito tanto à graça como à natureza, pois era o tio de Ló, e ainda assim foi o primeiro a procurar a paz com aquele que lhe era inferior, o que Deus registrou como sua honra. Ah, como Deus da paz, por seu Espírito e mensageiros, persegue a paz com pobres criaturas. Deus primeiramente promove uma oferta de paz conosco, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse.
Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, segundo aos Coríntios 5:20. A graça de Deus ajoelha-se primeiramente a nós e pode virar as costas sobre tais abençoados e misericordiosos abraços. Deus é a parte prejudicada e mesmo assim ele suplica pela paz conosco em primeiro lugar. Eu disse, eis-me aqui, há uma nação que não foi chamada pelo meu nome. Isaías 65:1. Ah, como a doçura, a liberalidade e as riquezas de sua graça irrompem e brilham sobre pobres almas. Quando o homem encontra-se sob o sol, os raios solares ainda o seguem. Da mesma forma, quando estamos sob o sol da justiça, Malaquias 4:2, os raios de seu amor e misericórdia nos seguem. Cristo enviou primeiramente a Pedro, que o havia negado, e aos demais que o haviam abandonado. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Marcos 16:7. Ah, almas, vocês não serão ultrajados ou rebaixados quando forem os primeiros a buscarem a paz, mas se assemelharão a Deus, ainda que sejam injustiçados pelos outros. Tais ações falarão muito de Deus com o espírito de um homem. Cristãos, não é uma questão de liberdade se vocês irão ou não perseguir a paz, mas uma questão de dever que repousa sobre vocês. Vocês são obrigados, por preceito expresso, em seguir a paz. E mesmo que possa parecer que ela fuja de vocês, mesmo assim devem persegui-la. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Deve-se perseguir a paz e a santidade com o maior anelo que se possa imaginar. Assim o salmista, afasta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Salmo 34, verso 14. A palavra hebraica que aqui é traduzida buscar significa procurar sinceramente, veementemente, afetuosamente, cuidadosamente, diligentemente e persegui-la. Esta palavra hebraica significa seriamente em prosseguir, sendo uma metáfora tirada da ânsia dos animais selvagens ou aves de rapina, em que ambos correrão ou voarão rápidos e distantes às suas presas antes que fiquem sem elas. Assim, o apóstolo compele o mesmo dever aos romanos. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Romanos 14:19. Ah, vocês que são obstinados, amargos, cristãos teimosos, podem olhar para estes mandamentos de Deus sem lágrimas e sem se corarem de vergonha? Li uma história notável de Arístipo, que mesmo sendo um pagão, foi por sua própria conta até Ésquines, seu inimigo, e disse: nunca nos reconciliaremos até que nos assentemos a uma mesa de conversa perante o país. Quando Ésquines respondeu que ele teria mais prazer em estar em paz com ele, lembrem-se então, disse Aristipo, que embora eu seja o homem mais velho e melhor, ainda procurarei primeiro a ti. Tu és, na verdade, disse Ésquines, um homem muito melhor do que eu, pois eu comecei a disputa, mas tu a reconciliação. Minha oração será para que este pagão não venha se levantar em juízo contra os notáveis professos dos nossos tempos, os quais afiaram a sua língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas. Salmo 64, verso 3. 10. Faça da palavra a regra infalível para a concordância. O 10º remédio contra este artifício de Satanás é que os santos cooperem para a união e o caminhar conjuntos nos caminhos da graça e da santidade com o máximo de concordância, tornando a palavra sua única pedra de toque e juiz de suas ações. Observação: pedra de toque era a pedra usada para testar a autenticidade de metais preciosos, assim, metaforicamente, aquilo pelo qual as coisas são avaliadas. Esse é um doce conselho que o apóstolo dá. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Filipenses 3, 14-16.
Ah, cristãos, Deus perde muito, vocês perdem muito e Satanás ganha muito com isso. Aquilo que vocês não fazem e aquilo que vocês não desejam, isto é, andar amorosamente juntos da mesma forma como seus caminhos permanecem juntos. Isto é o pecado e a vergonha de vocês. Aquilo que não fazem e aquilo que não desejam, qual seja, orarem juntos, ouvirem juntos, deliberarem juntos e chorarem juntos, pois em algumas coisas tão inferiores vocês não concordam juntamente. Que insensatez e loucura! Pois na caminhada de 100 milhas, por não poderem andar juntos 1 milha em concordância, também não andarão juntos as 99 milhas que faltam. Não obstante, tal é a insensatez e a loucura de muitos cristãos nestes dias, uma vez que não desejam fazer muitas coisas que podem fazer, porque não podem fazer tudo o que poderiam fazer. Temo que Deus lhes açoite a uma melhor condição antes que ele se canse deles. Ele quebrará seus ossos e perfurará seus corações e então irá curá-los desta moléstia. E estejam certos de fazer da palavra a única pedra de toque e juiz de todas as pessoas e ações. À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías 8:20. É melhor e mais seguro fazer com que ele seja o juiz de todos os homens e de todas as coisas agora referente a tudo aquilo que será julgado no último dia. A palavra diz Cristo que tenho pregado, esta vos julgará no último dia. João 12:48. Não faça sua turva luz, suas noções, suas fantasias, suas opiniões, o juiz das ações dos homens, mas julgue pela regra e pelo apelo. Está escrito: quando uma alma vaidosa e importuna clamou contestando com o homem santo, ouça-me, ouça-me. O homem santo respondeu, não me ouça e nem eu a ti, mas ouçamos o apóstolo. Constantino, em todas as suas disputas perante os arianos, chamava para a palavra de Deus como único caminho para calar suas bocas, ainda que não para se converterem. 11º, pratiquem o auto-julgamento. O 11º remédio contra este artifício de Satanás é que pratiquem o auto-julgamento, porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1 Coríntios 11:31. Ah, se os corações dos cristãos fossem tomados em julgar e condenar mais a si mesmos, eles não seriam tão aptos para julgar e censurar os outros, e nem considerá-los com aspereza e amargura em relação àquilo que diferem deles. Não há almas no mundo que sejam tão temerosas em julgar os outros como as que primeiro julgam a si mesmas, nem tão cuidadosas em fazer um juízo de homens ou coisas como aquelas que são mais cuidadosas em julgarem a si mesmas. Não há ninguém no mundo que treme em pensar mal dos outros, falar mal dos outros ou fazer mal aos outros como aqueles que fazem juízos de seus próprios negócios. Não há ninguém que promove tal doce edificação e faz caridosas interpretações dos homens e das coisas como aqueles que são melhores e mais aptos em julgarem a si mesmos. Um pedido tenho a vocês que são aptos a julgarem mais os outros e pouco aptos a julgarem a si mesmos. A vocês que são tão aptos e propensos a julgar precipitadamente, falsamente e injustamente. Vocês deverão considerar um pouco a cada manhã as seguintes escrituras: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Mateus 7:1 e 2. Não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. João 7:24. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Romanos 14:3, 10 e 13. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações.
e então cada um receberá de Deus o louvor. 1 Coríntios 4 e 5. E irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Tiago 4, 11 e 12. Quem és tu que julgar o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Romanos 14, 4. Um cidadão de Delfos, acusando outro perante Júlio acerca daquele fato que a parte contraditória não poderia provar, respondeu: se for suficiente negar aquilo que permanece numa acusação, quem deverá ser considerado culpado? Júlio respondeu: e se for suficiente acusar, quem poderá ser inocente? Você é sábio e sabe como aplicar isto. 12. Trabalhem para serem revestidos de humildade. O 12º remédio contra este artifício de Satanás é este: acima de tudo, trabalhem para serem revestidos de humildade. 1 Pedro 5 e 5. A humildade pacifica um homem entre os irmãos, produz o bem-estar, alegra no sofrimento e leva a um contínuo santo caminhar. A humildade ajusta-se aos mais elevados serviços devidos a Cristo, e também não negligenciará o mais baixo serviço ao mais mediano santo. João 13:5. A humildade pode alimentar-se com o mais mediano prato, e ainda é sustentada por escolhas deleitosas, tais como Deus, Cristo e a glória. A humildade fará um homem abençoar aqueles que o amaldiçoam e a orar por aqueles que o perseguem. Mateus 5:44. Um coração humilde é uma habitação de Deus, um erudito de Cristo, um companheiro dos anjos, um preservador da graça e um preparado para a glória. A humildade é a enfermeira de nossas graças, a preservadora de nossas mercês e a grande promotora de santos deveres. A humildade não pode encontrar 3 coisas deste lado do céu. Não pode encontrar a plenitude na criatura, a doçura no pecado ou a vida numa ordenança fora de Cristo. A alma humilde encontra sempre 3 coisas deste lado do céu: a alma esvaziada, Cristo completo e cada doce misericórdia e doce dever deleitado em Deus. A humildade pode chorar sobre as fraquezas de outros homens e alegrar-se e regozijar-se por suas graças. A humildade fará um homem tranquilo e satisfeito na condição mais vil e o preservará de invejar a condição próspera de outros. 1 Tessalonicenses 1, 2 e 3. A humildade honra aqueles que são fortes na graça e põe as 2 mãos sobre os que são fracos na graça. A humildade faz um homem mais rico do que os outros e o faz julgar a si mesmo como o mais pobre entre os homens. Efésios 13:8. A humildade verá aquilo que é muito bom fora, quando puder ver aquilo que é pequeno dentro. Ah, cristãos, embora a fé seja a campeã da graça e o amor o enfermeiro da graça, no entanto, a humildade é a embelezadora da graça. Ela lança uma glória geral sobre todas as graças na alma. Ah, se os cristãos abundassem mais em humildade, eles seriam menos amargos, obstinados e ásperos. Eles seriam mais gentis, mansos e doces em seus espíritos e práticas. A humildade fará um homem ter pensamentos elevados sobre os outros e pensamentos inferiores de si mesmo. Ela fará com que o homem veja muita glória e excelência em outros e muita baixeza e pecaminosidade em si próprio. Fará com que o homem veja os outros ricos e a si mesmo pobre, os outros fortes e a si mesmo fraco, os outros sábios e a si mesmo tolo. A humildade fará um homem excelente em cobrir as enfermidades dos outros, em estabelecer seus serviços da graça e em se deleitar em suas graças. Fará um homem alegrar-se em cada luz que resplandecer em si e em todos os bons ventos que soprar nos outros. A humildade é mais crente do que duvidosa na felicidade dos outros. Eu julgo, diz uma alma humilde, que está tudo bem com estes cristãos agora, mas estará muito melhor com eles na vida futura. Eles estão agora sobre as fronteiras da Nova Jerusalém, e será, porém, como um dia antes que deslizem para Jerusalém.
A alma humilde é mais disposta a dizer: o céu é mais dos homens do que meu, e Cristo é mais dos cristãos do que meu, e Deus é mais o seu Deus da aliança do que meu. Ah, sendo os cristãos mais humildes, haveria menos fogo e mais amor entre eles do que há atualmente. Amém. Que Deus abençoe.